Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito amor que damos início a mais um Evangelho no Lar online. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para que através desse Evangelho a gente consiga trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. Agradecemos muito a presença de todos vocês, agradecemos aos comentários deixados, a Maria do Carmo também, que sempre deixa ali o que foi lido, né, o trechinho que foi lido do Evangelho. Agradecemos a oportunidade de termos este canal, né, aberto, para que possa pegar então um maior número de pessoas de todo o mundo. Então, agradecemos muito a espiritualidade superior por esse trabalho. Pessoal, vamos lembrar então que o Evangelho é sempre feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. O importante é a união com o plano espiritual. Então, para quem está fazendo o Evangelho pela primeira vez, escolham sempre um dia da semana. Sempre tem que ser no mesmo horário, né? Então vocês vão se reunir com famílias, ou se for uma pessoa sozinha, pode ser feito sozinha também. Faça uma prece para que estejam com Deus, para que seja um evangelho de ensinamento. Depois dessa prece, então, vocês leem um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois de ler podem comentar o que foi entendido, depois uma prece de agradecimento e não esquecendo de fluir a água, pedir a espiritualidade superior para que fluam a aguinha de vocês, coloquem ali os remedinhos necessários que vocês possam tomar então durante a semana, ok? Bom, gente, vamos agora então esquecer dos problemas que tivemos durante a nossa semana, durante esse dia. Vamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior, pedindo muita proteção, muita calma, sabedoria para entender tudo que foi lido, que for falado, e que a gente consiga então levar tudo aquilo que aprendemos para os nossos dias, né? Que a gente consiga então trazer mais harmonia para dentro das nossas casas, para dentro dos nossos corações. Pedimos então a proteção divina. Vamos agora à nossa prece. Prece espírita de gratidão e elevação. Deus infinitamente bom e misericordioso, neste momento de silêncio e recolhimento, elevo meu pensamento a Ti, fonte de toda sabedoria e amor. Agradeço pela vida, pelas oportunidades de aprendizado e pelas bênçãos que muitas vezes não percebo em meu dia a dia. Reconheço minhas falhas e imperfeições e peço forças para corrigir meus erros e melhorar como ser humano. Meu amigo e guia espiritual, que estás ao meu lado, ilumina meu caminho em teus conselhos silenciosos, ajudando-me a discernir o bem e agir com justiça, paciência e caridade. Peço também por todos os que sofrem, pelos enfermos, pelos desesperados
e por aqueles que buscam consolo. Que a luz divina alcance seus corações, trazendo-lhes paz, esperança e resignação. Que eu saiba aproveitar as lições que a vida me oferece, transformando dificuldades em degraus para o meu progresso espiritual. Assim seja, com a bênção de Deus e a proteção dos bons espíritos. Vamos agora então à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna, então fica mais fácil a nossa compreensão. Quem não estiver esse aqui para nos acompanhar, pode estar nos acompanhando pelo Evangelho Antigo ou simplesmente escutando a leitura. Estamos agora dando continuidade do capítulo 18 e o item é o item 4, a porta estreita. Alguém da multidão perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Vocês devem se esforçar para entrar pela porta estreita, pois eu asseguro que muitos tentarão entrar por ela e não conseguirão. E depois que o pai de família entrar e fechar a porta, vocês, tendo ficado do lado de fora, irão bater a porta dizendo: Senhor, abra a porta para nós. E ele responderá: Eu não sei de onde vocês são. Então começarão a dizer: Comemos e bebemos na sua presença. Recebemos ensinamentos em nossas praças públicas. E ele responderá: Não sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que cometem atos de injustiça. Quando virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vocês ficarem excluídos, haverá choro e ranger de dentes. Virão do Oriente e do Ocidente, do Sul e do Norte, muitos os que terão lugar na festa do reino de Deus. Então, aqueles que foram os últimos serão os primeiros, e os que foram os primeiros serão os últimos. Lucas capítulo 13, versículo 23 a 30. Um pedacinho agora do item 5, então. A porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita porque o ser humano que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer suas más tendências e poucos se submetem a isso. É a constatação do ensinamento moral. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, e a Terra é um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Quando a humanidade terrena evoluir moral e intelectualmente, transformará a Terra em um mundo de regeneração, e o caminho do bem será o mais frequentado. Esse ensinamento deve ser entendido do seu verdadeiro significado, ou seja, de que a humanidade está sempre em evolução. Se o estado normal da humanidade fosse viver em um mundo de provas e expiações, Deus estaria condenando voluntariamente à perdição a maior parte de suas criaturas, suposição esta que não pode ser admitida, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Olá pessoal, fiquem todos com Deus, paz nos lares de vocês. Vamos dar continuidade então, falando agora da porta estreita. Bom, esse texto, ele basicamente nos fala que
todas as considerações que nós temos, elas pertencem, no caso, ao mundo. Tá? Todas as considerações pertencem ao mundo. Já falamos sobre isso, né? Que nós temos que viver como as pessoas vivem e não com aquele poder imaginário, ilusório que alguns buscam aqui em nossa vida. Quando Jesus fala que depois que o último pai de família passar, será fechada a porta e muitos ficarão do lado de fora, ele está falando da carga que muita gente carrega dentro do seu coração. Essa porta estreita simboliza nada mais, nada menos, né, que a nossa passagem para o mundo espiritual. Sim, há regras e há condições. Nós temos que viver como as pessoas que vivem daqui, então automaticamente nós estamos tendo que suportar as pressões do dia a dia, nós temos que enfrentar as provas, né, naturais que existem. Por exemplo, a riqueza, ela é uma prova. A pobreza também é uma prova, né? E, por favor, não pensem que o espiritismo demoniza o dinheiro. Não. Ele questiona o apego que as pessoas têm ao dinheiro, tá? O problema nunca foi ter, né? O problema foi ser possuído pelo que se tem, né? Muita gente cria, então, essas ilusões. E a partir dessas provas, vivendo no mundo como a gente vive, a gente acaba acumulando certas coisas que não vão permitir que a gente passe pela porta estreita, tá? Então, o que seriam essas coisas, né? O orgulho, a vaidade, a ilusão de poder, a sensação de autossuficiência. Tudo isso desenvolve na gente o egoísmo, a vaidade, né? Ela alimenta o orgulho. A ilusão do poder estimula a sensualidade, tá? Isso aí é notório, vocês estão vendo agora, né? Vários relatos aí de casos de abusos que estão aparecendo, tá? E a sensação de autossuficiência, ela endurece o coração. E tudo isso nos faz inchar, inflar. Como é que a gente pode trabalhar isso, né? Trabalhar aquilo que aquele texto fala. O desapego. Tá? Tem gente que vive só para acumular. A humildade. A humildade faz que muita gente, quem não é humilde, né? A pessoa que não é humilde, ela fecha os olhos para a miséria. Ela não enxerga os miseráveis. Isso aí é falta de humildade. Tem gente que nem é tão rica, que nem tem tanto dinheiro, mas ela fecha os olhos para a miséria. É falta de humildade. O desprendimento do ego. Isso é importante, né? O texto fala sobre isso. Pessoas que se orgulham da posição que têm, vivem por status, responsabilidade moral. Então tem gente que se julga superior aos outros. Olha só, são tantas coisas. Então nós vivemos escravizados de muitas coisas da nossa vida terrena. E para poder passar nessa porta estreita, simbólica, né? A gente então tem que se desapegar de muita coisa, tá? Novamente, né? Não estou questionando o fato da riqueza, porque a pobreza também é uma provação. E o que é questionado aqui, que vocês têm que sempre lembrar que a miséria, ela lembra constantemente, né, a necessidade de apoio. E a riqueza faz esquecer isso. Tá? Quem está na miséria lá sabe que tem que contar com apoio, sabe que precisa fazer muitas coisas. Já quem está na riqueza não. Então é uma prova mais dura, mais delicada. Delicada seria até a palavra certa. Então o obstáculo não está na riqueza, o obstáculo está no coração endurecido. Né? O rico que usa os seus bens
para o bem comum, né? Que usa os seus bens para o bem comum, que auxilia, que não se escraviza ao luxo, que compreende a transitoriedade da matéria, tá? Esse não vai encontrar barreira nenhuma espiritual. Aí vai passar tranquilamente pela porta estreita, não tem problema nenhum. Agora, o contrário disso, né? Mas aquele, né, que traz as características que eu comentei antes aqui, né? Esse já sofre um pouquinho mais, é mais difícil, não é impossível, mas é mais difícil, tá? Então, o detalhe aqui, gente, é só a gente pensar que a pobreza é uma prova de resignação e a riqueza é uma prova de caridade e desprendimento. É só a gente lembrar disso, tá? E que a gente pode e deve saber que o reino dos céus, né, a entrada do reino dos céus, é um estado de pureza mental. Essa porta estreita, ela não é um lugar onde a gente entra por decreto, não. Ele é um estado que a gente conquista por, digamos, por afinidade. E o apego exagerado à matéria prende o espírito às vibrações mais densas. Então é só isso que eu iria comentar. Então a porta é estreita, né? Uma ilusão, a passagem para o reino do céu seria aqui mesmo. Viver como está, como as pessoas desse mundo, nós devemos viver como as pessoas. Só que temos que ter ciência disso, né? Temos que ter consciência de que a nossa vida ela é repleta de provas, ela é repleta de expiações, ela é repleta de educação. Isso aqui é um grande educandário, uma grande escola. Então é possível passar assim? É, claro que é. Né? Até para Jesus diz, né? É mais fácil. É aquela do camelo, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico passar pelo reino dos céus. Mas como eu te disse, nada disso, como eu disse para vocês, né? Nada disso é para endemonizar o dinheiro, mas simplesmente para dizer que o apego a ele, né? É ser possuído pelo que se tem, é o que fere as pessoas. Tanto que o camelo até precisa se ajoelhar, né, para poder ser descarregado, né? Essa é a ideia principal. Então, do texto da porta estreita, aonde os últimos serão os primeiros serão os últimos, mas para aqueles que seguiram os preceitos simples de uma vida. Não tem muita coisa que a gente vai encontrar de dificuldades, a não ser aquelas que a gente mesmo se impõe. Eu citei aqui a riqueza e a pobreza nesse comentário, que nem é falado ali, para vocês entenderem, né? Porque essas são as duas situações de nós que vivemos aqui e que essas duas situações trazem problemas diferentes e são duas situações que são provas. É isso que a gente convive, é isso que a gente vive o dia a dia. Só trouxe para esse lado da visão. Esse seria então o meu comentário, né? Vamos agora então à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, que atendo a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces, aos encarnados e desencarnados, e a todos vocês que participam do Evangelho. Que a espiritualidade superior, então, nos envolvam com sua luz, que guie nossos passos e que nos inspire a viver segundo os mais elevados princípios do amor e da caridade. Que possamos, através dessa oração, encontrar o alívio para as nossas dores,
a solução para os nossos problemas e, acima de tudo, a paz para os nossos corações. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges médicas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana, de muita paz, de muita glória, que todos aqueles que pediram atendimento sejam atendidos, que todos tenham sua casa purificadas, retiradas dela todas as formas de pensamento negativa, todos os miasmas, e que tudo isso seja transformado em energia positiva e utilizada para aqueles que precisam. Que a paz se faça no coração de cada um da gente. E a gente deve se lembrar que quanto a gente estiver inflado, de orgulho, carregado de excessos, abarrotado de ego, a gente não passa pela porta estreita. Fiquem todos com Deus. Eu vou colocar agora a passe musical do Eri Lopes e do João Lúcio e em seguida vai ter o encerramento. Ótima semana a todos vocês. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br